voltamos aqui para mais uma aula, quinta aula do segundo trimestre da lição de jovens, da EBD, das lições bíblicas da CPAD. Bom, a nossa quinta aula vai falar sobre um salmo muito importante, e um salmo conhecido como salmo litúrgico, tá? Faz parte de um conjunto de salmos chamados salmos litúrgicos. E estes salmos nós vamos falar sobre aqui, ó, prestando um culto a Deus. Deixa eu já compartilhar com vocês e já aumentar a minha tela aqui para que todo mundo possa ver. Essa aula vai ser ministrada no dia 30 e nós vamos falar sobre este salmo maravilhoso que é o salmo de número 24, tá? Salmo 24. Bom, este salmo fala sobre diversas questões, mas o ponto focal, o ponto nevrálgico, se a gente fosse usar uma palavra difícil aqui, o ponto essencial é a questão de Deus como rei, de Cristo como rei, do reino de Deus, tá? Essa noção de reino, de templo, a gente vai desenvolver no decorrer da aula, e vocês vão ver que tem detalhes interessantes nesse tipo de teologia bíblica. A teologia bíblica é aquela que pega um tema e desenvolve ele, ou melhor, examina esse tema dentro de todos os livros da Bíblia, dentro de pontos específicos da Bíblia, e em uma linha do tempo, em uma linha lógica. Bom, este salmo, ele traz em si grandes elementos que falam sobre essa ideia de reino de Deus, de por que que o mundo pertence a Deus. E ele já começa exatamente trazendo esse vaticínio, essa primeira sentença do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, Deus é rei sobre tudo e todos. E é nessa ideia de coroação do rei, de verdadeira natureza da adoração, do objeto da adoração, é que a gente vai examinar. O próprio autor, ele demonstra na lição que existem várias formas de você observar este salmo, mas que importa para nós aqui tratar ele como este salmo litúrgico, que fala da adoração, do modo como devemos enxergar Deus, tá? Então vamos começar a examinar este salmo. Primeira coisa, quando a gente fala deste primeiro versículo, o Senhor é a terra, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, essa palavra mundo acaba tendo um grande problema aí na hora de ser examinada. Por quê? Porque muitas pessoas pregam, inclusive, no púlpito, e acho isso muito complicado, quando a pessoa começa a dizer, oh, odeio o mundo isso, o mundo aquilo, sem caracterizar bem o que significa a palavra mundo. E aí a pessoa vai lá para 1 João 5,19 e diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Esse tipo de confusão entre o que significa a palavra mundo gera algumas distorções na hora da pregação, na hora do ensino, e é preciso entender que quando Deus está falando que o mundo pertence a Ele, Ele está falando da unidade física e também das pessoas. Ele não está falando do sistema. O sistema, infelizmente, cai no texto de 1 João 5,19. O sistema mundano está caído, está destruído, está sob domínio do diabo. Porque o diabo oferece esse sistema que ele usurpou, tá? E é esse sistema que é oferecido, inclusive, na tentação de Jesus para Jesus. O que o diabo oferece para Jesus na tentação não é a terra, não é o ar, não são as nuvens, não são as fontes de água, não são nada disso. Isso já pertence a Deus. Era uma grande mentira do diabo se esse entendimento fosse de que o mundo era o mundo do mundo físico. Porém, apesar de ser realmente uma mentira e um engano que o diabo estava oferecendo para Jesus, aquilo a qual ele estava se referindo era o sistema que ele dominava. Que sistema é esse? O sistema de domínio sobre o ser humano. Ele diz: olha, você não precisa morrer na cruz. Vamos fazer o seguinte: eu dou isso de graça para você. Você me adora e eu entrego todo o domínio humano do sistema mundano para você. Claro que isso já era uma mentira, mas o oferecimento do diabo não era daquilo, era daquilo que lhe foi dado por usurpação, através da sentença dada sobre o homem quando o homem pecou em Adão. Então, não foi entregue ao diabo o mundo, a terra, porque tem gente que começa a dizer, olha, as tempestades, os desastres, é o diabo. Não, não é o diabo.
Às vezes é Deus, às vezes é processos naturais, às vezes são as leis da física, e muitas vezes é simplesmente o sistema afetado, a criação afetada pelo pecado. E isso faz com que o mundo entre em desequilíbrio. Nós não temos mais um jardim do Éden cultivado por Deus e através do ser humano. Nós temos um ser humano destruindo a natureza, querendo cada vez mais usurpar e destruir aquilo que Deus deu a ele para ele gerenciar. Gerenciar não é destruir, gerenciar não é explorar, gerenciar não é consumir até a última gota de água, poluir até o último rio. Isso não é gerenciar. Isso aí é destruir, é usurpar. E aí o ser humano, neste ponto, em relação com a natureza, está fazendo papel de diabo e não papel de representante de Deus. Então, todo cristão, verdadeiramente cristão, também é, de certa forma, um ecologista. Alguém que olha para a criação e também geme e pede redenção, como Paulo diz, com um olhar de misericórdia, com um olhar de eu estou aqui para gerenciar essa criação, para cuidar dela, para fazer com que ela seja bênção para a minha vida e para a vida dos que me cercam, e também das próximas gerações. É essa a ideia de sustentabilidade. E é preciso a gente entender que a Bíblia prega isso, ó, desde o Gênesis. A Bíblia prega sobre sustentabilidade desde o Gênesis. Isso não tem nada a ver com uma plataforma marxista ou com qualquer outra coisa. Isso tem a ver com o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor, porque Ele é soberano. E o primeiro entendimento neste salmo precisa ser isso. Deus é soberano sobre tudo, coisas e todos, pessoas, inclusive os ímpios, inclusive aqueles que estão dominados pelo diabo. Deus os criou, Deus os formou, Deus ainda os mantém vivos, porque poderia matar a todos, para que haja possibilidade de misericórdia enquanto ainda há tempo. Deus ainda busque, através de nós, embaixadores do seu reino, nós vamos falar sobre isso. Ele busca o domínio sobre essas pessoas que se perderam dele, mas que ainda são filhos, são pessoas amadas por Deus, que nós estamos buscando para que venham de novo a reconhecer Deus como seu Senhor e Rei, como seu Pai, e possam ser adotados para Deus. Quer dizer, passar a viver novamente realmente o que é ser filho de Deus, herdeiro do seu reino, detentor do reino de Deus, que foi outorgado a nós para sermos gerentes, cuidadores. Por isso é importante desmistificar essa ideia de mundo. Mundo na Bíblia tem muitos significados. A gente não pode dar ao diabo, por exemplo, as coisas físicas. A gente não pode dizer que a praia é do diabo. Não, eu não vou para a praia porque a praia é do diabo. Meu irmão, para com essa besteira. Para com isso, pelo amor de Deus. A coisa mais bonita no mundo é uma praia. Vá para a praia. Aproveite a praia. Tenha olhos puros. Essa é a questão. A questão não é a praia, a questão é você. Tenha olhos puros. Outra coisa, dentro da palavra mundo, cosmos, nós temos inúmeras interpretações sobre o que pode ser. Eu separei apenas algumas que o Arthur W. Klink nos traz, um grande estudioso. Ele nos traz o universo como um todo, Atos 17:24 é um exemplo, ou seja, todo o universo. O mundo, quando está se referindo, não se refere só ao planeta Terra, mas todo o universo conhecido. Nós temos aí 93 bilhões de quilômetros, acho que é 93 bilhões de quilômetros ou anos-luz de distância, unidade de medida, de extensão do universo. Portanto, tudo isso pertence a Deus. E é esse mundo que se está falando. Né? Nesses 14 bilhões de anos de existência, o universo todo foi criado e governado e sustentado, e ainda é sustentado por Deus. Em João 13:1, Efésios 1:4, significa o planeta Terra, quando o termo cosmos ou mundo é dito. Em João 12:31, versículo importante, significa toda a raça humana. Em João 15:18, Romanos 3:6, fala de toda a humanidade, menos os crentes, ou seja, o mundo, aquilo que a gente às vezes se refere na igreja, fala os que são do mundo, ou seja, as pessoas que não estão na igreja, não são da membresia da igreja, que não fazem parte da família de Deus no mundo, né? Aqueles que foram realmente aceitaram Jesus como seu Salvador e Senhor.
ou que Jesus aceitou como filhos. A humanidade, menos os crentes, os gentios em contraste com os judeus. Então, quando, dependendo da carta, por exemplo, Romanos 11:12, vai citar o mundo como os gentios, como as pessoas que não eram judeus, não eram considerados judeus. E também, o mundo também pode ser considerado somente os crentes, ou seja, o mundo, nosso mundo. João 29, 12:47, 1 Coríntios 4:9, 2 Coríntios 5:19, são alguns textos apenas dos vários textos que o Arthur W. Pink, por exemplo, nos traz, que mostram as variedades, as formas como podemos enxergar a palavra mundo na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Então, bota isso na sua cabeça. Mundo tem vários significados. E jamais o mundo físico pertence ao diabo. Jamais. Não existe parte do mundo físico pertencente ao diabo. Para com isso. O sistema mundano jaz no maligno. Está sob o poder do maligno. Sistema mundano, político, social, o sistema cambial, ele todo é manipulado pelos poderes do diabo. Então, antes de ficar preocupando-se com o demônio da encruzilhada, por exemplo, que muitos acabam atacando diversas religiões ou fazendo qualquer tipo de ataque por causa de pactos e coisas de encruzilhada, demoninhos, né? Vou colocar um aspas aqui para não ficar achando que eu estou atacando, mas ficar se preocupando com coisas pequenas, quando o diabo realmente se preocupa com o sistema global, se preocupa com como as leis estão sendo formadas, como o Estado está sendo gerido. É isso que o diabo se preocupa. O diabo não vai se preocupar em fazer pacto com, com alguém num canto de telhado, num canto de uma cidade pequena. É como se o próprio Lúcifer pudesse descer numa encruzilhada para conversar com essa pessoa. Isso é ridículo, ridículo. Não tem nada de bíblico, não tem base nenhuma bíblica, é base em um monte de experiências esdrúxulas, com um monte de mentiras contadas. Então, para com isso. O diabo está se preocupando com o sistema mundial. Ele está se preocupando em manipular China, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Ucrânia. É isso que ele está se preocupando em manipular. Ele não está preocupado com um gole de pinga que fica no canto de uma cidade, numa encruzilhada, no fim de uma viela ou de uma aldeia qualquer. Então, para com isso. Para de se preocupar com besteiras e comece a olhar para como você vota, como você cria seus filhos, quais leis estão sendo criadas, como o sistema do mundo está pendendo cada vez mais, preparando um terreno para a vinda, por exemplo, do anticristo, para a estrutura global que vai sufocar e tentar sufocar a igreja até que Jesus venha resgatar o seu povo. Então, presta atenção nisso. Para de ficar se preocupando com miudezas e deixando um camelo inteiro passar. Bom, esse não é o foco é o Salmo 24, mas para a gente passar essa fase, a gente precisa observar também no Salmo 24 qual que é o objeto da nossa adoração. Deus é o objeto da adoração no Salmo e na nossa vida e em toda a Bíblia. No Antigo e no Novo Testamento, Deus é o objeto para o qual nós olhamos, ou buscamos olhar, porque quem consegue olhar Deus? É como tentar olhar o sol do meio-dia o tempo todo e achar que vai conseguir ver alguma coisa. Não, você não vai ver nada. Então, esse é o objeto da nossa adoração, Deus. É ele que domina sobre todas as coisas. O Salmo 24:2, ele vai trazer esse poderio de Deus nesse texto. Ele se assenta sobre as águas do mar, sobre as águas do rio, ele consolida tudo, ele organiza tudo. Essa é uma demonstração de que Deus não só cria o mundo, mas sustenta o mundo e é dono do mundo. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, porque isso mostra o poder de controle de Deus. E isso inclui a nossa vida. Deus é o Deus do macro, o Deus de tudo. O Deus que, como diz o cântico, o hino, é um Deus distante, é um Deus transcendente, é um Deus que domina sobre todas as coisas e organiza todas as coisas. É Ele que faz com que as luas de Júpiter estejam colocadas naquela posição gravitacional. É ele que faz com que existam mais de 1.000 coincidências para que a vida na Terra ocorra da forma correta. É ele que faz com que o eixo da Terra seja curvado 23,5 graus para a direita, para que a gente possa ter as estações de anos divididas, as estações do ano divididas, e a quantidade de calor e frio possa ser distribuída neste pequeno planeta. Então, tudo isso é Deus que sustenta.
É esse design inteligente que faz com que nós possamos olhar para a criação e entender que existe uma mente por trás de tudo isso. Ele é o Deus criador, sustentador e o dono de tudo. E o Salmo 24:2 louva ele por isso. Depois desse início de conversa sobre este salmo, o nosso comentarista vai falar sobre uma teoria do George Wood. Ele vai usar o modo como George Wood olha para este salmo, comenta este salmo, falando do olhar de por fora da porta, que está do lado de fora da porta, e de quem está do lado de dentro da porta. Então, ele divide essa observação nos primeiros 6 versículos e vai nos trazer essa dimensão. Nesses primeiros versículos, ele vai falar sobre o lado de fora, ou seja, o Senhor é da terra e da sua plenitude, fala dos mares. E aí vai fazer uma pergunta importante: quem? Quem subirá ao monte do Senhor? Está do lado de fora. Quem é que vai? Quem é que vai chegar diante de Deus? Quem pode entrar no lugar santo? Ele vai dizer: quem tem condições de chegar lá? E aí a resposta é alguém ideal. Alguém que, como ser humano, seria impossível ter esta pessoa. Alguém que é limpo de coração, limpo de mãos, puro de coração, não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quando a gente olha para essa pessoa, a gente fala: será que sou eu? Será que eu sou isso? Limpo de mãos e puro de coração? Não entrego a minha alma à vaidade, nem juro enganosamente? Em nenhum momento da minha vida. Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente percebe que esse ser ideal aí não é um ser humano comum. É aí que a gente diz que este salmo também é messiânico. Porque só alguém assim pode subir até o trono do Senhor, pode subir até o monte do Senhor, como diz o texto. E aí nós não podemos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós não temos glória em nós mesmos, então não conseguimos subir o monte. Preciso então que haja um advocatus, um paracleto, alguém que suba conosco, que nos apresente ao Rei. Esse é Jesus. Jesus funciona como esse paracleto que diz: não por sua justiça, mas por minha, você vai comigo e eu posso entrar no monte. E como filho do dono da festa, eu te coloco para dentro. Você não merece, você não é digno, você não tem as credenciais, mas eu tenho. Então eu entro e te trago junto. E aí te apresento por causa de mim. Por causa de mim você pode entrar. Essa é a questão, este é o cerne da questão. E aí quando Jesus começa esse trabalho aqui na Terra, e ele vai ao céu preparar o lugar, preparar o convite, preparar a mesa, ele diz: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês diante das credenciais que vocês têm. Não, não, não. Eu vou deixar um outro paracleto, um outro consolador, igual a mim, e vai ficar nas mesmas credenciais, amparando vocês, para que quando o diabo os acuse de não ter as credenciais para entrar no Monte Santo do Senhor, o Espírito Santo, o outro paracleto, diga: não, tem sim. Ele tem as credenciais porque eu estou na vida dele e o sacrifício de Cristo os credencia. Aquilo que Cristo fez os credencia a entrar no Monte Santo do Senhor em oração, a entrar no Monte Santo do Senhor enquanto está no culto. Está vendo como é importante olhar para esse texto e observar o reino de Deus e como nós podemos ter acesso a ele graças à ação de Jesus Cristo e à ação do Espírito Santo agora? Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. A gente garante essa salvação e essa bênção não por nosso mérito, mas por aquilo que Cristo fez e aquilo que o Espírito Santo vai operando em nós. Essa é a geração daqueles que te buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aí ele está falando de uma busca incessante de nós para com Deus. Que a gente tenta, a gente corre atrás desse monte, a gente vai buscar esse monte, a gente dobra o nosso joelho pedindo ao Espírito Santo: purifica-me porque eu não sou puro, ajuda-me porque eu não consigo sozinho. E aí ele mostra que somente quem tem essas credenciais consegue subir ao monte do Senhor, estar ao lado do Senhor, dirigir-se a Deus e olhá-lo face a face. Essas credenciais só Jesus tem. Então vamos
olhar para Jesus. Nessa, nessa busca por ser um verdadeiro, ter essas credenciais, nós encontramos Cristo, Cristo nos redime. Só que este discipulado custa muito caro. A ideia de que servir a Jesus é uma vida fácil pode ser apagada da sua mente. Não é. Na verdade, o discipulado está debaixo do senhorio de Cristo, da soberana vontade de Deus, é largar tudo. Como o próprio Jesus diz, é entregar tudo. Tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Inácio de Antioquia era um discípulo direto de Paulo e que nos traz uma amostra do que é realmente ser discípulo. Ele está indo para o martírio, ele é preso e está indo para o martírio. E um grupo na igreja em que ele pastoreava, na igreja de Éfeso, se organiza para fazer uma emboscada e retirá-lo das mãos dos romanos. Mas ele escreve antes uma carta para os seus tutorados, os seus discípulos, as pessoas a quem ele amava e que o amava, a igreja local. E esse senhor, esse velho bispo, escreve essa carta dizendo isso que nós estamos vendo aqui. Eu vou ler para vocês. Agora, presta atenção, ele está num carro indo ao martírio. Estão levando para ser devorado, para ser torturado, para ser executado por causa da sua fé. Ele diz: agora estou começando a me tornar discípulo. Que nada, visível ou invisível, por inveja, me impeça de alcançar Jesus Cristo. Fogo e cruz, manada de feras, lacerações, desmembramentos, deslocamentos de ossos, mutilações de membros, trituração de corpo, que os piores flagelos do diabo caiam sobre mim, com a única condição de que eu alcance Jesus Cristo. Para nada me serviriam os encantos do mundo nem os reinos deste século. Para mim, é melhor morrer para Cristo Jesus do que ser rei até os confins da terra. Presta atenção nisso. Para mim, é melhor morrer para Cristo Jesus do que ser rei até os confins da terra. Procura aquele que morreu por nós, quero aquele que por nós ressuscitou. Meu parto, a morte. Meu parto se aproxima. A verdadeira vida começa depois da morte. É isso que está dizendo. Perdoai-me, irmãos, não me impeçais de viver, não querais que eu morra, ou seja, que eu continue vivo. Não me abandoneis ao mundo, não seduzais com a matéria quem quer pertencer a Deus. Olha essa frase, não seduzais com a matéria quem quer pertencer a Deus. Deixar-me receber a luz pura. Quando tiver chegado lá, serei homem. Esse é um verdadeiro discípulo. Um senhor bispo indo ao martírio, nos ensina que só naquele momento, depois de entregar a vida inteira dele a Cristo e à obra, ele estava entendendo o que era ser discípulo. Quando eu li isso a primeira vez, eu pensei, meu Deus, eu preciso me converter, porque não chegamos nem perto disso. E aí a gente entende qual que é o preço do discipulado, porque é o preço de colocar Deus no trono e nós irmos para a cruz. Qual que é o preço daquilo que Paulo diz em Gálatas 2:20? Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a questão. Entende qual é o peso desse discipulado? Quando você olha para o Salmo 24, você está dizendo: Tu és soberano, Tu és meu rei, eu sou teu discípulo, eu sou teu servo, eu sinto isso aí. Será que eu sinto isso aí? Essa é a questão. A gente precisa examinar o nosso coração, fazer o que a leitura da Santa Ceia diz todos os domingos, todo mês. Olha, examine-se, pois, o homem é a si mesmo. Só assim, toque no pão, no vinho. Não é examinar se você tem ou não tem pecado, isso já é vaticinado, você tem pecado, em qualquer momento da sua vida, esquece, você vai estar em pecado. A questão é se você tem consciência de que você é indigno, se você tem consciência do que significa aquele pão, do que significa aquele vinho e do preço que foi pago para que você fosse discípulo, entende? Porque aquele que não tem essa consciência toca no pão e no vinho indignamente, e aí será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí George Wood vai comentar pelo lado de dentro, e ele vai cantar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ele está cantando aqui, o salmo é um louvor, mas ele está cantando agora para quem entrou e está olhando para a porta e vai ver e entra por aquela porta quem é o dono da festa.
É o momento principal da festa, é o momento principal, tanto na celebração judaica, né, em qualquer celebração oriental e também nas nossas celebrações. No casamento, qual que é a parte principal? É a entrada da noiva. Quando os donos da festa estão chegando, quando nós estamos na festa do casamento, tá tudo muito bonito, o buffet tá pronto, e aí a gente espera os noivos chegarem, porque esse é o momento importante em que todo mundo vai começar a celebrar, em que todo mundo finalmente vai poder pegar os pratos. Esse é o momento mais importante, é o momento de expectativa. E é isso que o salmista está chamando a atenção. Levantai as cabeças. Olha, está entrando o dono da festa. Está entrando o rei da glória. E aí todo mundo faz a pergunta: quem é este rei da glória? Este rei da glória, olha, a gente consegue entender na entrada triunfal de Cristo. É aquele que é poderoso. Para o salmista, ele está falando numa perspectiva do presente dele, dizendo ele é poderoso em guerra. Ele é o que vence por Israel. É aquele que coloca Israel no topo do mundo em termos de exército. É aquele que coloca Israel à frente das suas batalhas e vence as suas batalhas. É aquele que impulsiona o seu povo. É aquele que preserva o seu povo. Para nós que relemos este Salmo 24 a partir das lentes do Novo Testamento, a gente vê Cristo entrando na entrada triunfal de Jerusalém, dizendo: Eu estou entrando no mundo. O reino de Deus não está próximo mais. O reino de Deus é chegado a vós, porque eu cheguei, Jesus chegou. Observe a transição de frase entre o início do ministério de Jesus e aquilo que antecede ele. Por exemplo, o caso de João Batista. João Batista pregou: arrependei-vos, está próximo o reino de Deus. Cristo vem e começa: arrependei-vos, está próximo o reino de Deus. Aí, de repente, Jesus muda para: o reino não está mais próximo. O reino é chegado a vós. O ministério dele inicia. Agora é a hora. Agora é a hora. Eu estou indo para a morte. Porque quando eu inaugurar essa nova humanidade na cruz do Calvário, todos os que olharem para mim serão redimidos e farão parte de um novo reino, de uma nova estrutura, de um novo jeito de viver, de um novo jeito de enxergar a vida. Por isso, o salmo aponta para quem é o objeto da nossa adoração, Rei da Glória, Deus, Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade de agora sermos servos seus, sermos verdadeiros servos deste Rei. E aí, meus irmãos, nós temos a necessidade de entender como funciona isso. É um novo reinado, o reinado de Deus está sendo reinaugurado a partir de Jesus Cristo. Observe que no Éden nós perdemos o reinado. Tem algo muito importante que é trazido neste livro aqui. Eu recomendo, inclusive, a compra dele para você, O Enredo da Salvação, do Bernard Shaw. Eu achei maravilhoso. Mas, o que ele ensina? O que o Bernard Shaw ensina? Toda grande religião tinha o objeto da sua adoração, Deus, o Criador de todas as coisas, e tinha uma imagem e um templo. O templo representava a presença de Deus, do Deus Criador, naquele lugar. Era o símbolo da sua presença. E o ídolo ali era a caracterização da sua presença. Era a estátua, o ser que estava ali, era a caracterização da sua presença. Quem gerenciava toda a criação. No Éden, nós vemos Deus como criador de todas as coisas. O cosmos é seu templo. E o representante de Deus no cosmos é Adão. Só que Adão peca, Adão foge da presença de Deus. Adão aniquila esse relacionamento de representante de Deus, de gerente, de corregente de Deus no universo. E aí o que ele faz? Ele abandona essa posição. Deus, então, passa a usar os simbolismos do Antigo Testamento. O templo passa a ser um símbolo da sua presença. Porém, ele faz um anúncio: olha, vai haver um momento em que não existirá mais templo, em que o verdadeiro templo será uma pessoa, né? E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque o reino já não será caracterizado por um templo físico, mas por uma pessoa. E aí essa pessoa é Jesus. É ele que é a presença de Deus, é ele que invade a terra como rei, realmente. É ele quem invade dizendo: agora sim, a presença de Deus está aqui. Literalmente está aqui. Não precisa mais templo. O templo agora é uma figura, mas a realidade sou eu. E aí, quando Jesus vai e nos entrega o Espírito Santo, ele diz: muito bem, eu estou indo preparar o lugar, agora vocês são os representantes, vocês são o templo.
por isso, é nessa perspectiva que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a representação da presença de Deus na Terra. Nós somos os sinais que dizem: olha, Deus veio até aqui, deixou um legado, quer o seu reino sendo expandido. Este reino, esse sistema que foi usurpado pelo diabo, agora está sendo reconquistado por Deus através da pregação do Evangelho. O Evangelho é o anúncio da chegada do Rei. Essa é o cerne do Evangelho, o anúncio da chegada do Rei. Quem é este Rei da Glória? É exatamente isso que nós estamos anunciando. Nós estamos evangelizando, dizendo a boa notícia de que o Rei da Glória chegou. E ele deixou aqui representantes para que para a gente possa expandir o seu reino e aí demonstrar que o sistema usurpado deve ser reconquistado para o nosso Senhor. Nós colocamos a bandeira no mundo dizendo: este lugar aqui pertence a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Portanto, a adoração não fica restrita a um local. É importante, por favor, eu não estou descaracterizando a existência do templo, a existência da comunhão, a existência da liturgia. Tudo isso é importante. Eu estou dizendo para você que o templo são pessoas, que a igreja, a verdadeira igreja, é constituída de pessoas, não de materiais de construção, tá? Então não importa se a igreja tem quatro paredes ou se está debaixo de uma árvore, desde que hajam pessoas constituídas para adorar o objeto da adoração a Deus de uma forma litúrgica, ou seja, dentro de um procedimento e ritual que a Bíblia autoriza e que a Bíblia determina, como Santa Ceia e Batismo, nós temos aí uma igreja. Independente se ela tem CNPJ ou não, ela é uma igreja. É claro que é importante que dentro da estrutura do mundo a gente possa trabalhar para a expansão desse reino, quanto melhor e maior e mais estruturado, mais importante é. Porém, não podemos colocar como igreja apenas este templo feito de materiais de construção. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, é a igreja. Amém? Bom, a partir do momento da constituição da igreja, dois ou três, a gente precisa de uma ordem. Não existe essa questão de não ter ordem. E é aí que o Romanos 12 entra. Olha, nós somos a nova humanidade, transformados pela renovação do nosso entendimento. Nossa mente, nosso coração, nossa alma foi transformados e resgatados por Cristo. Então agora a gente deve entregar o nosso sacrifício. Nós somos o templo e também nós somos o sacrifício. Ele diz: olha, se entreguem de todo o coração, alma. Ele diz, inclusive, utilizando o linguajar de uma lamentação: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. O culto racional é o culto com inteligência. Eu sei do que estou fazendo, tenho consciência do que estou fazendo. Eu me preparo para ir ao culto. Eu obedeço à liturgia, porque eu estou adorando com os meus irmãos ao único que é objeto verdadeiro de adoração: Deus. Por isso, a gente precisa olhar para o Salmo de novo, Salmo 24, e entender que nós temos uma estrutura de quem olha para fora, deseja estar dentro, entra para dentro, olha para a porta, vê o rei chegando e o sabe como adorá-lo, está com as vestes apropriadas, está obedecendo à liturgia do culto. Independente qual seja a sua localidade no mundo em que você esteja exercendo. Não importa se você está num terreno aberto na África, se você está num templo fechado na China, não importa onde você esteja, no esgoto ou no alto palácio, a questão é que o culto deve ser prestado a Deus de todo o seu coração, com a mente aberta e consciente do que se está fazendo, entregando toda a sua vida a Cristo. Essa é, essa, esse é o objetivo da liturgia do culto e é por isso que o salmo é cantado, para que nós entendamos que do Senhor é tudo, e Ele quem comanda, nós somos seus filhos, seus representantes, seu templo, aquilo que mostra na Terra, neste sistema mundano, que eles não mais dominam tudo. Que nós viemos aqui para reconquistar o reino do Senhor, ampliando o reino do Senhor e reconquistando território de novo para o nosso rei, erguendo a nossa bandeira e proclamando Jesus como o Senhor de toda a terra. Amém, meus irmãos? Espero vocês na próxima lição e que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.